Salve, salve, galera da capoeira! Estamos começando mais um GingaCast, o som da roda, a voz do capoeira. E hoje a nossa convidada prova que a capoeira não conhece fronteiras. Ela começou a dar os primeiros passos, ainda criança, aos 5 anos de idade, em um projeto social na cidade de Ourinhos, perto do Paraná. Enquanto muitas crianças experimentavam várias atividades, ela encontrou na capoeira um propósito para a vida. Ela pedalava quase 40 minutos para treinar, enfrentou resistência dentro da própria família, ouviu que a capoeira não era lugar para ela, mas encontrou na mãe o incentivo necessário para continuar. E como todo grande capoeirista, transformou cada dificuldade em combustível para seguir em frente. Ainda muito jovem, fez sua primeira viagem para São Paulo. Bastou conhecer um grande evento para perceber que existia um universo muito maior do que ela imaginava. Foi ali que nasceu um sonho: um dia viver na capital e mergulhar de vez nesse mundo chamado capoeira. Anos depois, esse sonho cruzou o caminho de um dos nomes mais respeitados da nossa capoeira, que é o Mestre Aldo de Bahia. Juntos, construíram uma história que passou pela lendária Roda da Praça da República, uma verdadeira universidade da capoeira aqui em São Paulo, onde se aprende jogando, observando, ouvindo e, às vezes, apanhando também. Porque, como dizem por aí, quem nunca saiu da República com um aprendizado novo, provavelmente nem entrou na roda. Hoje, ela vive na Califórnia, nos Estados Unidos, levando a cultura brasileira para outro continente, mantendo viva a tradição da capoeira e mostrando que as raízes podem atravessar oceanos sem perder a essência. Então, prepare seu berimbau, afine seu pandeiro, ajeite-se aí na cadeira, porque hoje a conversa promete viajar, para Ourinhos, de Ourinhos até a Califórnia, passando pela Praça da República, pelos grandes mestres e pelas histórias que ajudam a contar a própria história da capoeira. Hoje estamos com a Mônica, mais conhecida como Nega Ourinho. Seja muito bem-vinda ao GingaCast, Mônica. Agradeço demais por você ter aceito o convite e ter dado certo esse nosso encontro hoje. Com certeza. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Estou muito feliz. Essa é a primeira vez que eu participo de um podcast, mas estou disposta a contar a minha história, para a gente estar aí aproveitando junto. E quanta história, né, Mônica? É uma vida aí cheia de histórias, História. né? E aí Exato. você entrou na capoeira muito cedo, né? Olhando hoje, você acredita que você escolheu a capoeira ou foi a capoeira que te escolheu, Mônica? Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória na capoeira pra gente. Olha, sem dúvida, a capoeira me escolheu, cara. Foi muita coisa que eu passei para se manter, né, nessa arte. Eu comecei muito nova num projeto social, da cidade que eu morava, que era Ourinhos Interior, né. Enfrentei bastante barreira, inclusive da minha família, como você disse, na questão do meu pai. Ele era um pouco, eu não acreditava muito nessa questão das meninas, das mulheres na capoeira. Ele achava que era um pouco, difícil, e eu sempre ali persistindo. Então tudo acontecia para que eu pudesse ficar, e realmente eu sentia de verdade que ali era meu lugar, que era meu espaço, que era o que eu queria fazer, para minha vida. Então, não é que ele não apoiava, mas também ele não acreditava, na verdade. Mas a minha mãe foi mais, ela já acreditava de verdade que eu daria certo para mim, na minha vida daria certo, e era o que eu gostava, e era o que eu queria fazer, Tinha várias outras atividades no projeto, mas eu sempre estava ali no meio da capoeira, e eu queria sempre estar na capoeira, e todos os eventos, tudo que acontecia na capoeira eu estava lá. Meus irmãos, inclusive, começaram junto comigo, mas eles realmente não deram sequência, e então eu acho que eu fui realmente escolhida. Que maravilha. E você começou aí mesmo na cidade de Ourinhos, né? Quem foi o mestre que te iniciou na capoeira? Sim, comecei lá em Ourinhos, primeiro com a professora Sônia, Aí depois eu passei pelo mestre, bom, esqueci, mas era um outro mestre da cidade, super legal também. E tudo Até isso é um que era meu projeto social mestre. da cidade, né? Todo no projeto social da Que cidade, tudo bacana. no mesmo lugar, na verdade. Chamava Prozemo, Prosema. Então eu treinei, bastante tempo com esses dois professores. Inclusive a Sônia, que eu comecei a capoeira, era a esposa do meu mestre, que é o mestre Gildo Nunes Pereira, que é o meu mestre. Ele é o meu mestre ainda, agora a gente está com o mestre Lapa, porque eu saí do interior e fui para a capital. Então, mas ele continua sendo meu mestre. Então era tudo lá no interior. Treinei com eles, com os três.
E como é que foi esse encontro aí com o Mestre Lapa? Como é que você começou a fazer parte da família do Mestre Lapa? Cara, a história começa lá foi. Eu já visitava com o meu mestre, né? Viajava quando eu era jovem, assim, 12 anos, 13 anos, eu era super jovem, eu visitava lá, fiz umas viagens para São Paulo, para a capital, alguns eventos do mestre Lapa. E, e lá eu conheci, sabe? Ia na academia dele, via os eventos enormes, fiquei encantada, assim. E, e foi através disso, as viagens, assim, né? E aí você também conheceu seu atual marido, né? O Mestre Aldo de Bahia, um Exatamente. exímio capoeirista. Como é que foi esse encontro aí com o Mestre Aldo? Então, numa das viagens que eu fiz, né? Quando eu era um pouquinho mais velha já tinha uns 16 anos mais ou menos, uma das viagens que eu fiz para um evento do mestre lá, eu conheci o Aldo, assim, né? Vi ele jogando, me encantei, assim, com a capoeira dele, com a forma dele jogar. Eu era muito observadora, né? Eu gostava muito, aprendi muito a capoeira observando, assim, gostava muito de olhar. Sim, eu gostava de jogar também, mas eu ficava mais prestando atenção. Então me encantou, assim, a forma dele jogar. E depois, no final, assim, do evento, eu fui diretamente a ele perguntar onde seria uma festa e tal, e elogiei e tal. Então eu conheci a Alda nesse momento, assim, num dos eventos do Mestre Lapa. E ele já te encantou pela capoeira, né? Uhum, já me encantou, é. Começou pela capoeira, né? Ai, que Já me maravilha. encantou pela capoeira, é. E aí, como é que você tomou essa decisão de vir morar pra cá, sair do interior, né? Uma Não, menina do interior. Como é que é difícil ter essa mudança radical, assim, né? Seu irmão já morava por mas, aqui, se eu não me engano, né? sim, sim, meu irmão, eu tinha, na verdade, dois irmãos, mas um dos irmãos era recente, né, que estava morando em São Paulo, estava com uma criança pequena, então, assim, eu conheci o Aldo, e aí, acho que no ano seguinte, ele foi lá para o interior, para um evento nosso, né, minha mãe sempre cozinhava para os eventos, e aí eu estava ajudando minha mãe, assim, e também era braço direito do meu mestre, né, eu sempre dava um suporte para ele nos eventos, e ele apareceu lá no nosso evento, assim, né? Minha mãe conheceu minha mãe e tudo, minha mãe cozinhava e Sua mãe tal. era E capoeirista tava ou ela só super- gostava de participar cozinhando? minha mãe? Ela é capoeirista ou ela só participava Minha dos mãe não eventos? foi capoeirista. Minha mãe não foi capoeirista, mas a minha mãe, ela estava sempre envolvida, sabe, assim, com a comunidade, principalmente, né, na capoeira. Ela sempre cozinhava, sempre cozinhou para os eventos da capoeira, para o meu mestre em especial. Ela sempre fez a comida para servir para a galera que ia para os eventos, né? O mestre fazia vários eventos, grandes eventos lá, super legal. Então, minha mãe estava sempre lá, envolvida com a galera, né? Então, assim, Aldo chegou nesse evento, foi acho, o primeiro evento dele lá no interior, né? E aí, como eu já tinha conhecido ele em São Paulo e tal, foi super legal, a gente bateu um papo, né? Já rolou uma coisa diferente, né? Até porque ele estava solteiro nesse momento, e aí a gente já começou a conversar e tal, então meio que começou a história aí, né? Que Em bacana. 2005, mais ou menos, né? E Foi como é isso, que 2005. história é essa? E você pedalava mais de 40 minutos até chegar no treino de capoeira? Em algum momento você pensou em desistir? Porque é um pouco de dificuldade, né? Já chega cansado, já chega aquecida no treino já, né? Sim, então, não, na verdade, depois desse projeto, né, terminou, porque numa certa idade você já não pode mais ficar no projeto, e aí mudou, meu mestre começou a dar aula num espaço que chamava Monstrinho, era bem longe, assim, da onde eu morava, e eu ganhei uma bicicleta na rifa da escola, e eu fiquei super feliz, porque eu enfrentava caminhando, né, depois que eu ia de bicicleta, eu fui de bicicleta, eu ia de Facilitou a bicicleta, vida. pedalando, eu ia de bicicleta porque eu queria muito treinar e eu queria estar onde meu mestre estava. Então eu fazia, era super legal, eu aproveitava demais, assim, né? Eu era doida, eu ia em qualquer lugar pela capoeira, eu era super fã, assim, sabe? Até nos apresentações, eu lembro nas apresentações de rua, assim, machucando os pés e todos eventos, todas as festas, tudo que envolvia capoeira, eu estava junto. E Na você, verdade, eu era muito dedicada. e você fala da resistência do seu pai ali, né? Que você acha que hoje, você olhando pra trás, você entende o motivo dele não querer que você fizesse capoeira? Ou você tem uma visão diferenciada hoje? Como é que é o seu ponto de vista? Porque sua mãe sempre te apoiou na capoeira, né? Sim, sim. Eu entendi depois que eu fiquei adulta, né, refletindo sobre, né, o porquê que meu pai não deixava. Eu acho que era mais medo mesmo, né, de sofrer algum tipo de preconceito ou de ser, não sei. Eu acho que não era uma coisa meio que porque meu pai era ruim mesmo, não, porque ele me apoiava em tudo,
mas era uma coisa, acho que de medo mesmo. Então, ele preferia que eu não estivesse na capoeira, ele preferia que eu não fosse. Então, a minha mãe já não, minha mãe ela já, não, você tem que fazer o que você gosta. Ela enfrentava bastante, assim, meu pai para deixar eu participar, né, para eu estar na capoeira. Ela acreditava de verdade, assim, que a capoeira pudesse trazer alguma coisa, porque era nítido, assim, o quão eu era apaixonada pela arte, né? Era assim, não tinha como explicar. O meu mestre, eu com 13, 14 anos, eu era assim, literalmente, o braço direito dele. Então, acho que meu pai, ele foi mais ou menos isso, mais o medo de eu, sabe, não sei, eu acho que não era uma coisa muito de ele ser uma pessoa ruim, não acredito nisso. E você falando da sua mãe, né, que sua mãe cozinhava para os eventos, e hoje você meio que herdou essa característica, né? Você gosta de fazer essa parte. Isso tem alguma memória afetiva? Você lembra desses momentos com a sua mãe? E hoje você tem a oportunidade, de certa forma, estar com a sua família fazendo isso. Como é que é esse sentimento para você? Cara, isso é até, assim, é uma coisa incrível, assim, porque realmente eu lembro nitidamente, lembro, assim, muito claro das passagens que eu tive junto com a minha mãe, nos momentos que a gente cozinhava, que eu ajudava ela, assim, nos eventos a fazer as coisas, assim, muito nova, assim, né? Porque a gente começou muito novo a ajudar, naquela época era diferente, né? Então, eu, muito nova, assim, cortando coisas, ajudando. Então, eu realmente quis, depois que minha mãe faleceu, assim, cara, eu me senti fortemente, assim, eu já vinha trazendo isso depois que cheguei em São Paulo, a gente começou nosso movimento, eu e o Aldo lá juntos, a gente já fazia esse tipo de trabalho, assim, mas minha mãe morreu em 2009, né, meu pai em 2011, e eu, poxa, eu senti a necessidade de trazer essa bondade, essa ação, né, de cozinhar para as pessoas, de fazer as pessoas mais felizes do que já era, né, porque dentro da arte, dentro de qualquer movimento cultural, cara, você tá ali no movimento já é incrível. Imagine você ter uma pessoa ou alguém que faça uma comida pós o evento, assim, pós o movimento. Achava incrível o que minha mãe fazia. Então, eu era fã dela, eu amava o que ela fazia. Então, eu trouxe isso para minha vida, Tudo com né? muito Trouxe junto amor, com muito carinho, né? muito amor, muito carinho pelo que fazia, se sentia feliz. No final, todo mundo sentado, comendo, né? Eu ajudava a servir, ajudava a organizar, e ela... Então, eu trouxe realmente tudo, assim, o que ela fazia, eu trouxe comigo. E eu me Agora, sinto muito feliz por isso. agora, uma coisa que me chamou muita atenção quando a Mônica, a nega, né, entrou aqui para falar com a Uhum. gente foi o cenário que ela escolheu para fazer o GingaCast. Que cenário maravilhoso! Conta pra gente, onde você tá aí? Cara, eu tô aqui no espaço da nossa casa, na verdade, Que, isso é uma garagem, cara, que né? A gente, maravilhoso esse Aldo fez, fundo. verdade, Aldo, nossa, trabalhou bastante, a gente trabalhou nesse cenário, assim, porque eu acho que é importante, por mais que a gente não esteja no nosso país, né, não esteja, assim, na nossa casa, né, a gente fala na verdade, a gente tem que trazer com a gente Só para parte de só o nós. E pessoal a se situar um capoeira, pouquinho, ô, Nega, só para o pessoal se situar um pouquinho, a Nega, ela tá na Califórnia, né? A gente tá aqui com um fuso horário de 4 horas de diferença. E hoje ela tá sim, trabalhando, morando e trabalhando com a capoeira na Califórnia, então, e ela montou esse cenário maravilhoso aí, né? Que legal, acho que. E vira um cenário até instagramável, né? Porque eu gostaria de ter memórias aí, tirando foto nesse ambiente que você tá agora. ah, claro, todo mundo que vem visitar a gente aqui fica impressionado. A gente gosta muito de ter essa, né, assim, as recordações, os presentes. Ali tem vários, né, os quadros aqui foi tipo de prêmios, tem Olha esse quadro, memórias. que relíquia que ela tem ali, Mestre Joel. Esse Que Joel, sim, maravilhoso esse cara, super quadro. legal aqui. Um americano fez para a gente essa arte, né? Ele é desenhista, ele é maravilhoso, o Mestre Godinho. Ele fez e presenteou a gente. Foi um presente da Dingueira de Utah também, sobre o nosso movimento que a gente tem aqui na Califórnia. Nosso prêmio Tia Ciata, que a gente ganhou do Mestre Taburá, saudoso Mestre Taburá, que foi uma pessoa incrível aqui também. Né? A gente tem foto dele, inclusive, porque foi uma pessoa, nossa, incrível aqui, que faz um trabalho, né? Faleceu ano passado, mas... E a gente tem várias memórias, várias coisas aqui, né? Nossa, Então, tá né, lindo. capoeira é nossa vida, então a gente traz tudo que tem nela, a gente traz com a gente, E qualquer lugar que a gente esteja. uma curiosidade, como é que faz pra chegar esses instrumentos aí na Califórnia? Você tem muito instrumento, muito berimbau aí. Como é que faz? Vocês exportam? Tem produção local? Conta pra gente um pouco.
Então, cara, na verdade, a gente tem muitos amigos maravilhosos, né, que nos apoiam, nos ajuda nessa transição, né, a gente sempre pega os berimbaus, compra os berimbaus em São Paulo, como Estoucinho, às vezes algumas pessoas do norte aí, e aí eles trazem, alguns amigos viajam para o Brasil e trazem para a gente esses berimbaus aí. São realmente incríveis, assim, é muita amizade que a gente tem, na verdade, que a gente consegue trazer através deles, né? Todos os instrumentos, até as congas que a gente tem, maravilhosas, que a gente tem aqui atrás, foi todo trazido por amigos. Que lindo, adorei o cenário aí, caprichou demais. E Esse algo de Bahia bem detalhista que para essas legal. coisas. E ele tá bem? Como é Aham. que tá? Tá tudo O ok, pessoal Alves tem está as... bem. Aqui o pessoal morre. Quem é da nova geração, né? Não sabe quem é a Nega, não sabe quem é o Aldo de Bahia. Então a gente tá trazendo essa oportunidade para conhecer um pouquinho sobre vocês Para aí, conhecer. mas que são exímios capoeiristas que deixaram um legado gigantesco aqui no Brasil. Hoje nós morremos de saudade das rodas do barracão que tinha lá no Arujá, Poxa, né? Que rodas uhum. maravilhosas que vocês faziam, lendárias, né? Então o pessoal hoje Sim, infelizmente não conseguem ver você jogando, né? Você era uma das capoeiristas assim que representava o movimento feminino pela técnica, né? Pela qualidade e pela garra que você tinha. Você não abriu o jogo pra ninguém. Pra mulher não tinha brecha. Pra homem, então, eu mesmo já tive que me safar algumas vezes, algumas vezes de um nossa, martelo seu pra não sair no prejuízo. Então, assim, vocês eram capoeiristas assim que hoje deixa muita saudade pra gente. Assim, vocês têm muita saudade do Brasil? sim, a gente tem, cara, a gente tem, assim, a gente sente falta das pessoas, né, incríveis que a gente tem aí no Brasil, né, a gente tenta até manter toda essa conexão, é difícil estar com todos, todo momento, assim, né, estar em contato com todos, todo momento, mas a gente tem muita saudade. O nosso barracão especial, graças a Deus, ele está ativo ainda, está acontecendo movimentos, está acontecendo a capoeira, nós temos nossos professores lá que estão mantendo o nosso trabalho, graças a Deus, com o nosso projeto, com as crianças, nosso barracão, então tá incrível, inclusive essa última sexta-feira teve uma roda incrível lá, até chegou o Mestre Lobão de surpresa, o Que Mestre bacana. Pati, contra-mestre Pati aqui da Califórnia foi visitar nosso barracão, Que legal. então a gente está ativo, né, então saudade a gente tem demais, cara, a gente tem saudade demais da nossa galera, da nossa comunidade, aí, né, tudo que a gente plantou, né, a gente tem muita saudade, mas a gente vai voltar um dia. E qual o legado do mestre Aldo de Bahia vocês estão fazendo questão de manter vivo aí na Califórnia também, que vocês trouxeram aqui do Barracão, né, de São Paulo, para ir para onde vocês estão agora? Claro, o legado é exatamente o que a gente fazia aí, né? É manter a capoeira, né? A tradição, né? Na verdade, a questão da gente, da alimentação, que a gente acha super importante, né? A gente fazia eventos aí, a gente alimentava todo mundo, e aqui a gente mantém do mesmo jeito, o Aldo faz questão de alimentar todo mundo, depois de evento, depois de roda, não importa. É trazer essa coisa do amor e da pureza da capoeira, né? E a Assim, curiosidade das manter. comidas típicas aí, vocês mantêm as comidas brasileiras pro pessoal aí? Como é que funciona? Cara, a gente consegue manter. Que Eu cozinho a legal. feijoada, a gente faz feijoada, a gente consegue ter acesso a gente mesmo prepara a carne seca para fazer a feijoada, mas os outros ingredientes a gente consegue encontrar tranquilamente aqui. Então a gente mantém exatamente como a gente fazia no Brasil. É muito legal que a gente conseguiu encaixar isso aqui, porque esse era o maior medo, né, de não conseguir ter acesso a algumas comidas, né, tipo, Sim, porque realmente, em alguns para ele, ainda lugares. mais que é baiano e gosta das comidas fortes e tal, mas graças a Deus a gente consegue ter acesso a tudo que a gente consegue fazer. Que maravilhoso, né? E eu acho que aí vem essa memória afetiva, né? Já não só da capoeira, mas da comida, que a comida traz muita memória afetiva da nossa infância, das pessoas, né? E vocês do país, né? Da cultura de vocês. Exatamente. Todo mundo se impressiona aqui quando a gente faz essa comida para tanta gente, né? Que eu cozinho para muita gente e o pessoal fica muito assim, impressionado como que consegue, né? Dar conta e fazer, manter isso vivo, né? É por amor, né, cara? Quando você coloca amor nas coisas, realmente a coisa funciona, sabe? Esquecer um pouco da parte capital, né? E colocar amor nas coisas. De verdade, eu acho que o amor transforma. O amor consegue fazer essas coisas acontecerem. Ah, imagino. Conta pra gente um Uhum. pouquinho, como é que você
Vocês hoje ainda fazem parte do grupo Arte Negra, né? Que é do Mestre Lapa. Mas estava falando um pouquinho Com para mim que certeza. vocês aí têm uma tradição meio da capoeira orgânica. Explica pra gente esse diferencial, como é que vocês levam aí a capoeira, sem muita questão do slogan, né? E sim uma coisa mais free, né? Conta pra gente. É. Então, a gente sim, com certeza, a gente faz parte do grupo, né, da escola do mestre Lapa, né, Capoeira Arte Negra. Com certeza, a gente tem um trabalho com a Capoeira Arte Negra aqui, né, que é o nosso trabalho mais acadêmico, dentro de uma academia, mas a gente criou também uma coisa que era nossa, que a gente gostava muito de fazer no Brasil, no nosso barracão, que é a capoeira orgânica, que a gente fala, é uma capoeira mais liberta, né? Free, você não precisa usar camiseta, você não precisa usar cordão, você não precisa estar com a calça branca ou com a... É assim, literalmente um movimento onde você vai lá para aproveitar, jogar capoeira, vadiar, aí você tem o samba depois você tem a feijoada, então é uma coisa muito tranquila, muito liberta, muito sem ego, né? Sem ser melhor do que, né, ninguém melhor do que ninguém. Tem os mestres, sim, tem a questão da hierarquia, a questão, né, tudo, mas não tem apresentação, com o mestre tal, fulano. Então é uma coisa muito, muito mais, assim, liberta mesmo, aquela questão da liberdade, né? A gente mantém essa coisa bem tranquila, assim, na capoeira, onde você pode aproveitar ali, vadiar, sambar, comer, e não tem questão do logo, não tem questão de cordão, de corda, né? Então a gente criou esse movimento, assim, bem interessante, assim, numa casa, né, de um amigo, depois a gente passou para um outro espaço agora, mas é bem, assim, roda, é um movimento de, de quintal, de terreiro, assim, sabe, bem legal. Que show de bola. Pra quem não sabe, a Mônica e o mestre Aldo de Bahia fez parte por muitos anos, né, do conjunto ali da Roda da República, né? Inclusive, vocês que meio que organizavam por um tempo ali a bateria, né? Levava a bateria. Conta um pouquinho pra gente um pouco a história de como vocês começaram a frequentar a Roda da República, por intermédio de quem. Explica pra gente, pro pessoal entender o contexto. Cara, essa parte da nossa vida foi muito interessante, cara. Para ser república, uma escola que a gente leva, assim, pô, para onde a gente está. Foi incrível, assim, a gente começou a frequentar lá mais ou menos em 2008, né? A gente saiu em 2018 do Brasil, então foi 10 anos, assim, seguidos, assim, é, pô, aproveitando aquela roda, aproveitando, conhecendo grandes nomes da capoeira, Você começou né, primeiro na através... roda da 24 lá, né? Sim, a gente começou primeiro a frequentar a roda do Mestre Nanico, na 24, né? Ficamos um tempo Outra lá. lenda da capoeira, né? Mestre Lanico. Outra lenda, outro cara que, nossa, incrível, assim, depois, automaticamente, ali por perto, a gente já foi para a Praça da República, começamos a manter, né, acho que daí a roda da 24 já não estava mais funcionando, então, enfim, a gente começou a frequentar direto ali, Deus, tivemos vários suportes, como o mestre Garibaldo, o mestre Hélio, assim, para a gente chegar, porque a roda da República não é simplesmente você chegar e jogar capoeira, né, de cara assim não é, né, então, assim, a gente ficou bastante tempo observando, assim, vendo, assistindo, né, tentando pegar ali como que era, né, o macete ali para entrar na roda, porque realmente não era fácil, né? A gente assistindo, a gente ficava assim assustado às vezes com tal, Olha os nomes que mas ela já citou. É Mestre Hélio, Mestre, né, o Garibaldi, infelizmente faleceu esse ano. grandes Que, nomes o assim, a Messi gente teve, Nanico, pô, cara, teve, eu era fã do Messi Nanico e aconteceu uma coisa muito engraçada com o Messi Nanico. Eu conheci o Messi Nanico pessoalmente na roda do barracão de vocês, que vocês fizeram lá. aham, E aí, mó sim. feliz que eu tava jogando com o Messi Nanico e tal, né, uma referência pra mim na capoeira. E jogando com ele um jogo bem gostoso, sem querer, meu. Deu uma melô de compasso, acertou o mestre. E eu, meu Deus do céu, agora eu morro. Nossa, era. Agora ele vai me matar. E ele foi de uma gentileza, assim, porque às vezes, quando entra um golpe sem querer, às vezes a pessoa, no calor da roda, leva na maldade, né? E o Messi, pelo amor de Deus, me perdoa. E aí ele levou numa boa, graças a Deus. Mas Sim. você falou de nomes aí que, né? O Mestre Hélio, você é louco, o Mestre Hélio é maravilhoso. Nossa, mestre Hélio, mestre Chita, não, próprio mestre Ananias, mestre Ananias tem sem Mestre comentário, né? Aquelas Ananias, né? mestres Eu conheci o cobrinhas Mestre Ananias também no evento no de vocês, que vocês levaram ele lá. sim, a gente teve essa oportunidade feliz, a gente se sente muito feliz de ter tido a oportunidade de trazer grandes nomes, grandes mestres para a nossa casa, né, para o nosso movimento lá do Barracão, para nossos eventos de lá. Então, assim, essa foi uma porta, né, que foi aberta para a gente, né, para essa República 24 de Maio. A gente conheceu esses grandes mestres, grandes nomes, né, vários amigos, né, tipo, da capoeira, que, pô, foi incrível, assim,
sabe? Ele fala mestre forró, mestre, nossa, vários, assim, né? Minhoca, cobrinha verde. Gente, era assim, nomes, caras incríveis, assim, que a gente conviveu ali, né? O próprio Mesquita, né? Gugu, pô, moleque. E, enfim, cara, se eu for citar aqui, nossa, a gente conheceu tanta gente legal naquele lugar, cara. Macaco Preto, Índio, Mucambo, Geraldo Baiano, Cavaco, sabe? Brasília, às vezes, né? A gente conhece, Brasília a gente não conheceu lá, foi em outro lugar, mas tive a oportunidade de conhecer, né? Esse quilombo que a gente encontrava às vezes. Mas cara, Jaguara, né? Zay, Mestre Zay, Mestre Paulão, Miguel Machado, Mestre Mussum, Grapiúna, Mestre... Nossa, foi assim, um batalhão né, de história ali, de mestres incríveis. E então, assim, essa experiência que a gente teve lá, cara, pô, é única, sabe? Só quem convive na roda da praça sabe o que é E aí aquele você lugar. tem que chegar de mansinho. Você não chegou jogando, Então, né? sim, Conhecendo, não, estudando o jogou. movimento. Não, É uma faculdade ali, né? uma faculdade, você estuda, você vai observando, estudando, pouco a pouco, vai ganhando a amizade da galera, vai chegando, vai, né, faz um joguinho ali. Meu primeiro jogo, na verdade, quem me colocou dentro da roda, lembro como se fosse hoje, saudoso mestre Garibaldi, amo, nossa, amava ele de paixão, assim. Ele me colocou, ele me puxou para dentro da roda, eu fiquei toda assustadinha ali, né, e tal. Mas era muito jovem, muito corajosa também, né? Então eu falei, eu vou enfrentar isso aqui, né? Tipo, eu joguei, eu lembro que eu fiz um jogo até com Mesquita, assim, ele me deu uma melô de frente, cortando no meio, já bateu na minha cabeça, já saí meio atordoada, assim, mas, sabe, meio assim, mas, pô, eu falei, esse aqui é o meu lugar, eu acho que eu vou querer enfrentar isso aqui, eu acho que isso eu tenho muito que aprender nesse lugar aqui. Então a gente, pô, manteve indo, todo domingo, era sagrado a gente estar lá. Todo domingo a gente ia, Aldo, nossa, nós enfrentamos várias, apanhamos pra caramba lá, tipo, né? Até o Até Aldo, porque o Aldo conquistar esse é muito espaço. rápido, o Aldo. O pessoal conseguia achar o Aldo lá, que eu não achava o Aldo. Ah, ele era, né, rápido, corajoso, né, sempre muito para frente, assim, mas, cara, Só nunca a gente contando um bastidor aqui, mais. eu conversando com o Aldo, ele falou, Gafanhoto, obrigado, né? Ele falou assim, obrigado por você não permitir que a gente brigasse nas rodas. Eu falava, mestre, a minha missão, quando eu sabia que você estaria na roda, não era brigar com você, era não apanhar. Então só de eu já conseguir se livrar de não, né, ter uma boa esquiva, sair das entradas dele, eu já saía feliz, porque eu nunca tive esse impulso da Você foi um agressividade, não, eu cara vou lá, vou que pegar o Aldo vai estar lá, vou trocar com ele, nunca tive, né? Mas eu queria, eu sabia que ele ia estar e sabia que ia ser um jogo perigoso e minha missão era não apanhar. claro, tinha, ele percebia, né? Aldo, ele tinha uma coisa muito assim, era fissurado pela capoeira dura, né? Capoeira séria. Ele nunca brincou de jogar capoeira, ele sempre jogou capoeira séria, dura. Não, né? Claro, vai mudando com o tempo, vai, né, amenizando, vai chegando a idade, vai se colocando, né, numa forma, né, diferente, mas ele sempre jogou capoeira séria, dura, ele nunca, né, brincou, não, porque realmente, né? Então, a Praça da República foi uma experiência super, nossa, E mesmo pra maravilhosa ele, para com essa nós. capoeira já do estilo da República, mesmo assim, vocês Então, encontravam certas dificuldades aí, né? me- mesmo para ele, enfrentou vários, nossa, tinha que ser duas vezes algo ali para conseguir chegar até os caras, entendeu? Mas enfrentamos, ele enfrentou, eu enfrentei vários, nossa, briguei, apanhei, nossa, chorei, né, sorri, vários sentimentos, várias coisas, né, tipo, várias coisas acontecendo. Pô, mas assim, a gente criou ali dentro uma família, assim, uma comunidade, uma galera que a gente levava na nossa casa, entendeu? Depois que a gente, né, conquistou o nosso espaço, que ia na nossa casa, que ia no nosso barracão, que estava sempre junto com a gente, que a gente ia para a praça, na Santa Cecília, comer junto e tal. Então, foi muito legal, cara, foi muito legal, assim, Praça da República fica na nossa história, assim, cravado. Se um dia a gente voltar para o Brasil, que se Deus quiser, a gente quer voltar lá, a gente quer ir lá. E como que surgiu essa responsabilidade de vocês organizarem a bateria, de estar levando a bateria para a República? Então, o que aconteceu é que num tempo ele estava tendo dificuldade, né? Acho que a barraca do alemão, acho que foi uma coisa assim, não lembro ao certo. Só sei que estava precisando, né? A galera tinha que chegar no horário com os berimbaus e tal. E o Aldo começou ali a levar os berimbaus dele. Ele sempre tinha os berimbaus no carro. O Aldo era. A gente andava com a capoeira atrás de nós. Tipo assim, tudo dentro do carro. Pandeiro, tambor, né? Berimbaus e tal.
Então aí teve um momento que a gente chegou e não tinha os instrumentos, e ele falou, pô, eu tenho meu instrumento no carro e tal. Falei, não, Aldo, então pega. E aí, a partir desse dia, sabe, tipo, pô, pega seus berimbau, pega seus berimbau. Aí chegou um momento que o Minhoca, né? Minhoca chegou e falou, pô, pediu, né, com super educação para que ele pudesse colocar os instrumentos dele de volta, na hora que o mestre estava voltando, assim, a frequentar direto a praça, né? O mestre Ananias. E aí ele queria usar os berimbaus dele, né? Até por causa da afinação do mestre, né? Diferente e tal. E aí ele começou a levar de novo, assim, né, ele, né? Antes era outras pessoas, enfim, e a gente fez parte um tempão, assim, levando o nosso instrumento. Foi muito legal também fazer parte né, desse momento de estar ali ajudando, né, na parte da instrumentação da praça. Quem chega assim e vê a roda pronta não entende os bastidores ali, né? Que tem toda uma logística, né? Pra organizar Né? instrumento, pra afinar, pra ser pontual, às vezes pra limpar o ambiente lá, né? Para limpar, exatamente, porque é numa rua, né? Então, moradores, né, de rua que fica, a gente tem que estar sempre lá, passa uma vassoura, joga uma água, organiza, afina, igual você falou, afina berimbau, não é simplesmente chegar ali tocando berimbau de qualquer jeito, não, tem todo um ritual, né? Como em qualquer lugar, ali é desse jeito também, né? A galera primeiro chega, vai se, né, se vendo ali, trocando uma ideia, montando berimbau, fazendo um som para dar uma aquecida e tal, entendeu? E existe algum domingo inesquecível ali da Praça da República que você pode citar pra gente? Algum momento marcante? Inesquecível? É, algum momento marcante ali que você pode contar? Ah, cara, tem vários momentos marcantes, mas eu acho que o que assim, me marcou, que eu fico na minha memória, foi quando a gente chegou, assim, praça, que a gente começou a assistir a Roda da Praça, assim, só ver, sabe, sem entrar, assim, só dar uma olhada, assim, um jogo entre o Mestre Cobrinha Verde e o Bebezão, né, contra Mestre Bebezão, acho que agora ele é contra Mestre, amigão nosso, ele jogando com o Cobrinha, assim, cara, me impressionou demais, assim, a forma, o Mestre Cobrinha Verde não deixava ele sair da roda, e ele tentava sair, não deixava, puxava pelas calças, voltava, foi um jogão, assim, incrível, e a gente ficou, assim, impressionado, será que pode fazer isso? Tipo, eles ficaram, assim, mais ou menos uns, não lembro bem, mas, assim, mais de 40 minutos, só eles, assim, sabe, na roda, e o mestre, e ele tentava sair, e o mestre Cobrinha não deixava, aquele jeitão do mestre Cobrinha, ele joga aquela capoeira dura mesmo, assim, tal, pra cima, bebezão moleque voando, né, tipo, bem, mas, cara, isso marcou bastante, assim, sabe, Que muito bacana. mesmo. Vários, assim, momentos, mas esse foi um deles, assim, cara, que eu me lembro fortemente, assim, no começo Cê- da cê- praça, Será que tem da praça. registro? Hoje tem bastante registro das rodas, né? É um momento Cara, marcante. Antigamente a gente não tinha tanta tecnologia para gravar, né? E talvez. não tinha. Eu acho que nesse momento não tinha, até porque era bem difícil, né? Ninguém poderia ficar filmando tanta coisa da Roda da Praça, assim. Principalmente quando o mestre Ananias estava, não podia ser outra pessoa. O Espantalho começou a fazer essas gravações, né? Que, inclusive ele tem uma página aí, ele tem que ele faz as filmagens e tal. Mas antes era bem difícil, assim, ter registros, né? Pode ser que alguém tenha, mas que a gente desconhece, assim. Mas foi muito interessante essa Até, passagem, até porque esse também por momento. questões de recurso, hoje celular, né? Hoje tá muito fácil você gravar. Hoje Antigamente tinha muita qualquer foto, um né? chega ali. Exatamente. Antes era mais difícil, né? E o Antes que que não você tinha acha? isso. Que a roda daquela época era mais dura ou hoje as pessoas romantizam muito o passado? Hoje a capoeira tá um pouco mais pesada? O que que você acha? Olha, eu acho que capoeira, ela é a mesma, cara. As pessoas que vai mudando, sabe? Capoeira é capoeira, desde sempre, né? Se for manter mesmo fundamentos, né? As tradições, eu acho que é a mesma. Capoeira é dura, dura, depende, né? De qual ponto de vista, né? De onde está vindo isso aí, né? Eu acho que a capoeira ela tem que ser jogada, tem que ser levada a sério, né? Quando é levada a sério, às vezes as pessoas definem como uma capoeira dura, né? Entendeu? Então, eu não sei, eu sempre tive essa visão, assim, né? Eu acho que depende muito do ponto de vista de cada um, né? Mas eu acredito que a capoeira é igual, do mesmo jeito, não muda nada. Assim. E romantizar, assim, muita gente, não sei, capoeira é muito é pessoal mesmo, né? Cada um tem um sentimento por ela, né? Depende, meu é bem diferente, né? De repente de outros aí, do Aldo, entendeu? A gente vê nitidamente aqui, né? A diferença, assim, do sentimento pela capoeira. Então, acho que é basicamente isso.
Você fala muito dessa questão do Aldo, né, da habilidade técnica que ele tinha, né, de ser uma capoeira dura, firme, entrar sério na roda. Você já Uhum. precisou provar mais vezes sua capacidade por ser mulher? Assim, você via que o Aldo já era imponente, mas você por ser mulher tinha que provar mais do que deveria por ser, né, do sexo feminino? Interessante. Primeiro eu tinha que provar que antes de eu ser esposa do Aldo, eu era capoeirista já. Então, eu era a Mônica Negourinho, capoeirista, mulher, né? Isso é bem interessante. Nunca gostava de ser chamada, ah lá, a esposa do mestre Aldo, ah lá, a mulher do mestre Aldo, ah lá, a namorada do mestre Aldo. Sempre lá, a nega, Ourinho, capoeirista, Com sua né? Então, identidade, primeiro né? é minha identidade. E depois, com certeza, você sendo mulher, você, pô, para você ter espaço, como eu tive que conquistar dentro da Praça da República, como eu e várias outras mulheres também, claro que é muito mais difícil, né? Na época, mais ainda. Hoje, o acesso das mulheres nas rodas, na bateria, um dos detalhes, a gente nunca podia tocar na bateria da Praça da República. Aliás, mulher tocando berimbau, dificilmente, era bem escolhida, assim, né? Tipo assim, eu lembro que a esposa do mestre Nenê, a Estefânia, maravilhosa, tocava às vezes, quando o mestre estava lá, ela tocava berimbau. Mas dificilmente você via uma mulher tocando na bateria da Roda da República, né? Eu tocava assim, bandeira, um tambor, alguma coisa assim, né? Às vezes, quando eu ganhei o meu espaço, né? Mas dentro da roda de capoeira em especial, toda hora eu tinha que provar. Toda hora eu tinha que provar, todo momento. Não, eu também tenho capacidade. Eu também tenho capacidade de jogar com qualquer um, não é? Eu não tenho capacidade de jogar com uma mulher. Eu posso jogar com homem. Eu já joguei vários lá, já levei várias porradas, já fiz jogos incríveis, assim. Mas realmente é isso, é real, é real. Hoje é muito mais fácil, né? Hoje é muito mais fácil, mulheres. Principalmente, bom, eu já estou um tempo fora do Brasil, mas não sei como que está nesse momento, né? Olho alguns vídeos assim, mas aqui, as mulheres tomam conta mesmo, e eu acho isso incrível. Que bacana. A gente trouxe a Adrianinha aqui, a professora Adrianinha, ela falou muito sobre essa questão do machismo estrutural que existe dentro da capoeira, né? Pela falta de oportunidade. Às vezes as mulheres se sentirem um pouco retraídas, não ter esse espaço merecido, né? E muitas com muito talento, mas às vezes não dão muito espaço, né? E você falou Não de dá uma muito roda espaço. específica, mas eu acho que isso se espalha pelas rodas no Brasil. Ah, com E que bom certeza. que tá mudando a Com certeza. mentalidade. Hoje eu já vejo alguns mestres que quando tem uma presença marcante feminina, já convidam as mulheres, né, para fazer parte da bateria. Eu acho que esse espaço ele Exato. precisa ser levado em consideração. Então, o Messi ter esse feeling, olha, tem mulheres aqui, vamos tentar abrir, porque às vezes, de certa forma, eu acho que as mulheres se sentem um pouco retraídas ali, né, por Sim, né, insegurança muitas vezes, mas precisa ter esse convite mesmo de dar a oportunidade ou de dividir, porque é importante. E mulheres claro, talentosíssimas, né? Às vezes falta isso, de dar esse espaço. dá espaço, é verdade, isso é verdade. E você Uhum. também foi uma atleta, né? A gente fala da capoeira transformadora e capoeira transformou sua vida de várias formas, né? E você já foi atleta de capoeira, ganhou uma bolsa para fazer um curso superior, né? Eu achei que na época eu era docente do curso de educação física aqui da cidade e eu vi a Mônica fazendo Aham. educação física, falei, opa, vou me vingar dos martelos que eu tomava dela aqui na Ah, nota. oh, meu Deus. Pois é, fui atleta. Foi uma fase massa também, sabe? Bem desafiadora para mim, né? Porque jogar capoeira técnica, assim, né? Dentro daquelas regras que tinha nos campeonatos, né? Regionais e abertos que tinha nas cidades aí, era bem desafiador para mim. E como Mas eu surgiu o sempre me convite aí para enquadrei. você ser atleta? Como é que surgiu esse convite? Na verdade, o Mestre Sidney, né? Ele já fazia um trabalho com os atletas, né? Da cidade. O E mestre aí Sidney da Rosas surgiu Baianas, né? Aos baianos, Isso. exatamente, é. E aí surgiu a oportunidade, né, de ter um espaço, né, para uma atleta do meu peso, né, e aí ele me convidou, assim, a princípio, eu lembro que ele trabalhava junto com o mestre Osmar, assim, e aí estava montando a equipe, e aí já tinha vários atletas top, assim, né, a gente fazia seletiva, participei de seletivas e tal, mas tinha atletas massa, como o Leandro, né, o aluno do Mestre Peixe, os meninos do Mestre Peixe, tudo já era muito bons, assim, nessa questão, né, desse tipo de capoeira, né, e aí eu recebi o convite dele,
pô, vem participar da nossa equipe e tal. Fui um pouco resistente, né? No começo eu falei, não sei, talvez não sei se vou dar certo com isso. Mas como eu era muito, né, sempre quis desafiar a mim mesma, né? Eu aceitei. Eu falei, tá, vou tentar, não custa nada, né? E eu acho que eu sempre tinha facilidade de me enquadrar, assim, nas coisas, mesmo que não fosse muito da minha praia, eu me acostumava, assim, fácil, né? Então, consegui me enquadrar, né, nesses treinos, né? Então, eu comecei aí, né? Acho que foi em 2009, mais ou menos, não lembro bem, assim. Eu sei que eu fiquei 7 anos competindo, assim. Foi muito interessante, porque no meio, assim, acho que 2 anos depois, que comecei a participar, né, dos jogos, das competições, abriu um espaço, né, para bolsas de estudo na Universidade de Guarulhos, né? É, e aí eu, pô, fiquei, assim, muito, assim, né, feliz de ter aberto, e eu, pô, queria muito estudar, né, uma super oportunidade, até porque eu não tinha condições de pagar a universidade, queria muito, né, fazer, assim, estudar. E aí eu consegui, né, na verdade, consegui abrir, entrei no curso de Educação Física, mas desisti, né, no primeiro semestre. Eu senti que, eu acho que não era para mim fazer aquilo naquele momento, até porque eu estava recente em São Paulo, eu queria, né, ter, assim, uma amplitude maior de trabalho, né, então, por mais que eu estava fazendo parte da, da parte, né, de esporte, né, da coisa, mas eu queria ter outros, né, horizontes, assim, diferentes. Então, eu mudei para administração de empresas. Então, aí eu consegui fazer meu curso de administração de empresas, né, me graduei, E e tudo foi, isso, assim, isso com incrível bolsa que a capoeira te ofereceu. Olha que que maravilha, a né? capoeira me ofereceu. Sim, fui atleta, conquistei, claro, né, não foi à toa, conquistei algumas medalhas, né, tive que ser bem, uma atleta bem dedicada, né, até na universidade tive que ser uma aluna bem exemplar, porque se você pega, né, um DP lá, você praticamente perde a bolsa, né, por ser uma bolsista, as regras mudam, né, Sim, sim. então, assim, tive que ser bem, né, bem persistente, né, e seguir, assim, da melhor forma. Então, isso foi uma conquista incrível na minha vida, né, porque só eu, da minha família toda, tem um curso superior, né, uma A, formação. a primeira da Então, assim, eu família, acho né? que Que a da minha legal. mãe é a primeira da família e a única, era um sonho da minha mãe, infelizmente, quando eu comecei a universidade, né, mais ou menos 2009 mesmo, a minha mãe faleceu nesse mesmo ano, né, ela faleceu em dezembro, comecei o meu curso, acho que foi, não sei, no começo do outro ano, 2010, acho que foi isso, mais ou menos. E meu pai, sim, ele pegou uma parte, né, de quando estava, mas anos de 2011 ele faleceu, então acabou que eles não viram a minha conquista, né, meu diploma, minha formação, mas tenho certeza que, né, lá onde eles estão, eles ficaram muito orgulhosos, né, de eu ter seguido e conseguido me formar. Com certeza, todos nós estamos orgulhosos, não só Uhum. da sua família, né, mas todo mundo que admira a capoeira e admira o trabalho de vocês, né? Quando a gente vê um capoeirista crescendo dessa forma e com oportunidades, meu, com certeza todo mundo se enche de felicidade. E como que surgiu essa oportunidade de vocês morarem nos Estados Unidos aí? Olha, isso foi um convite, assim, né? A gente já vinha, né, conversando com um amigo que morava aqui, inclusive era amigo do Aldo de Capoeirista, aluno do Mestre Lapa, antigo, assim, Miguel. Ele veio conversando com o Aldo, pô, que tal você tentar, né, sair um pouco, vir para cá, a gente tenta fazer um trabalho com a capoeira, não tem aqui muito capoeira nessa região e tal. E começou a conversar com o Aldo, assim, né? E a gente estava numa fase um pouco difícil aí no Brasil, né? Tipo, passando por alguns problemas assim, particulares, e a gente, sabe, começou a pensar direitinho. Eu fui super resistente, assim, não queria de jeito nenhum, né? Eu estava atuando na minha área de administração já fazia um tempo, né? Numa empresa familiar, eu estava bem, estava empregada, ele também, né? Trabalhava com ônibus aí já há muito tempo. Então, assim, a gente começou a conversar e ver, né? Minha filha estava muito pequena, mas a gente começou a analisar, falar, pô, de repente, né? A gente pode tentar, né? Se não der certo, a gente volta e tal. E daí a gente decidiu, falou, vamos tentar o visto, né? Vamos tentar o visto lá para os Estados Unidos, vamos tentar mudar um pouco
Foi difícil, justamente por causa do nosso projeto que a gente tem, né? Nosso barracão, Sim, nossos alunos, que eram nossas rodas crianças. incríveis, maravilhosas que vocês faziam aqui. Imagina, o espaço era muito aconchegante, desfazer de tudo isso assim muito rápido não deve ser É, fácil, né? é. A nossa sorte é que, como nosso barracão não é nossa casa, né? Então, assim, acaba que nós tivemos nossa cunhada, a minha cunhada, né, a irmã dele, que ficou para cuidar, né? Graças a Deus ela aceitou a nossa proposta de cuidar da nossa casa e dar um suporte no nosso barracão. Os nossos alunos, né, que ficaram, nossos professores, que estão mantendo, né, as aulas lá, né, esse movimento lá no nosso barracão. Então, a gente sentiu um pouco mais seguro quando a gente conversou com eles, falou se eles podiam dar continuidade nesse projeto, dar continuidade na nossa história, né? Aí, então, a gente decidiu tentar, né? Então, a gente chegou aqui em 2018, mais ou menos no meio de 2018, junho, maio, algo chegou um mês antes, um mês depois. E a gente começou aqui, né, buscar, né, lugares, começou primeiro, né, conhecer a comunidade, porque realmente a gente tem que saber onde a gente está e começar, né, a ver como que a gente vai fazer, né, não é fácil, migrar não é fácil, a gente, né, um lugar totalmente diferente, né, cultura diferente, pessoas diferentes, mas a gente teve uma grande vantagem de chegar a um lugar onde a comunidade brasileira também é bem grande, né, que, aliás, não é tão grande como Flórida, né, Miami, mas tinha uma galera aqui, né, brasileiros que já tinham trabalho com capoeira também, então, assim, pouco a pouco a gente foi, assim, conhecendo, ganhando nosso espaço, e, enfim, e um ano depois a gente conseguiu um espaço para dar nossas aulas, sabe, e a gente decidiu ficar, né, a gente decidiu ficar aqui por mais um tempo, até porque uma oportunidade grande da minha filha estudar, né, aprender inglês, enfim, e foi acontecendo, cara, assim, pouco a pouco foi acontecendo as coisas na nossa vida aqui, né, trabalhando. A gente não vive da capoeira, tá? A gente nunca viveu, na verdade, da capoeira. A gente vive pra capoeira, mas não da capoeira, né? Não é o nosso trabalho, não é o trabalho que sustenta a gente. Na verdade, a gente não, não tem, a gente vai dizer que a gente não tem um trabalho que a gente ganha dinheiro com capoeira, né? A gente faz a capoeira, a gente faz o movimento, organiza isso mais para nosso momento, né, especial que a gente tem, que é o nosso refúgio, né, que é a coisa que a gente ama fazer. Então, a gente não vive da capoeira, né, então a gente tem um outro trabalho, claro, a gente trabalha paralelamente para se manter, e aí a capoeira é nosso refúgio, a capoeira é né, nosso momento especial da vida, É assim, uma né. forma de manter aí o contato com as suas raízes, né? E Sim, uma forma de revigorar se manter. vocês, né? Da distância, de tudo, né? Sim, sim, é o que nos mantém vivo, assim, né, ali, bem, né, psicologicamente, e também a conquista, né, que a gente, né, teve aqui, juntando, né, conseguindo fazer tanta amizade, criar uma comunidade. Em 2020, plena pandemia, a gente conseguiu começar um movimento, esse movimento mais orgânico que eu te contei antes, né, aqui na casa de um amigo, foi super legal, cara, tipo assim, a gente, quando teve uma ideia junto com esse amigo lá, numa cidade vizinha, praiana, super legal, um alto astral, bem legal. Enfim, então foi isso, a gente chegou em 2018, a gente já vai fazer 8 anos, né, fez 8 anos aqui já, né, e estamos bem, né, estamos aqui, tem uma comunidade incrível, assim, que nos apoia, incrível, de verdade, a gente tem pessoas incríveis aqui, a gente conhece pessoas incríveis que faz com que a gente se mantenha aqui, né, assim, na resistência, não é fácil, vou falar, assim, tô falando a parte mais romântica né, da história, muito legal, assim, tudo muito mais claro, a gente tem várias coisas para enfrentar, E, né, que a e, gente enfrenta cada dia. e vocês aí têm alunos que são brasileiros ou americanos também participam Você tem uma comunidade grande do Brasil, você falou, né? Mas tem americanos que fazem capoeira com vocês também? Sim, nós temos americanos, a gente tem os latinos, né, Sim, brasileiros, né, sim. hispânicos, a gente é uma mistura, viu? E Nós existe temos, assim, diferença aí para ensinar brasileiros e estrangeiros a capoeira? Tem alguma diferença ou a metodologia é parecida? olha, ele traz a mesma metodologia, nós trazemos, mas claro que tem, né, americanos que têm muita dificuldade de entender muitas coisas da capoeira, né, principalmente a questão da história, do sentimento, né, porque aqui é um pouco diferente, assim, a forma de ensinar, né? Ela é mais capoeira jogada do que sentida, né? Muitos. Não estou generalizando, não estou falando que são todos, mas, né? Então,
a gente sente que tem uma certa diferença, certa dificuldade, assim, para alguns americanos. Já outro leva super a sério. O que me impressiona aqui, que eu acho massa, é a disciplina, é a dedicação que eles têm pela arte, né? Eles são muito dedicados, assim, eles são muito, investem muito na capoeira, né? Principalmente a parte financeira, eles pagam qualquer valor para ter o, o produto, né? Para ter o. Então, a gente tem um pouco, assim, a gente não tem muitos alunos, até porque talvez. Tem vários professores aqui ao redor agora, é bem interessante, assim, mas cada um no seu espaço, cada um fazendo da forma que acha correto, e no final, quando a gente junta, tudo certo. Comunidade linda, incrível, dá tudo certo, né? Que maravilha. Então, eu acho que é basicamente isso. E como é que o americano ele entende a capoeira? Ele entende como luta, como dança, como cultura? Qual a visão que vocês percebem deles? Hum, é, acho que como luta, não, né? Acho que talvez como não creio que seja, assim, pelo pouco que eu estou aqui, pela experiência que a gente tem, eu acho que eles levam mesmo mais como um esporte, assim, claro que eles entendem que tem a parte histórica e a parte, né, cultural, eu acho que vem melhorando essa parte, eu acho que vem melhorando, desde quando a gente chegou, acho que vem melhorando bastante essa questão deles buscar mais a parte cultural da capoeira, a parte história, sabe, a raiz, né, essa questão da essência, da ancestralidade e Sim. tal, entendeu? Mas é mais como um esporte, né, movimentar o corpo, assim, sabe? Eu acho que é isso. Você estava falando da sua filha, né, pela questão do idioma. Como é que tá o inglês de vocês aí? Como é que sua filha, como é que é a cabecinha dela, né, que ela é jovem ainda? É, Uhum. o que que vocês, na casa de vocês aí é o português que domina ou tem que trabalhar bastante o inglês com ela? Como é que tá a cabeça dela e como é que tá o inglês de vocês aí para trabalhar com a capoeira? Nossa, eu vou falar, é um grande desafio, viu? Inglês, pra gente que vem, tipo assim, a nossa prioridade não é. Eu falo assim que não dá para ser a prioridade a gente estudar o inglês do jeito que deveria ser, né? Então, assim, a gente vem batalhando aí, não tem, a gente se vira, né? Fala assim que a gente não passa fome aqui, né? Mas, para minha filha, cara, ela é fluente, 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 né? Ela começou 4 anos aqui a estudar, né? E então, para ela, já tem 12 anos, para ela, com certeza, é muito mais fácil falar inglês. Ela O estuda, é português, escola americana ou brasileira que ela estuda aí? não, americano. Americana, que legal. Desde quando Mas ela o chegou. que você percebe? O sotaque dela tem um sotaque americano ou como é que tá? Ela fala bem melhor o português ou o inglês? Inglês, com certeza. Ah, não acredito! Salve, mestre! Pô, cara, que Salve, salve, meu que irmão. Já tô chegando saudade, meu saindo. amigo! Valeu, desculpa. Poxa Corta essa vida, um parte, meu. abraço. A visita inesperada. Então, não, o inglês para ela, com certeza. É assim, se deixar mesmo, se a gente deixasse, se a gente, tipo assim, quisesse aprender mais o inglês e falar só inglês com ela dentro de casa, ela literalmente não ia falar português, né? Então, a gente preferiu manter, por mais, né, que é difícil, assim, porque daí a gente perde, né? Se a Sim. gente não aprende bem inglês, porque a gente quer manter o português dentro de casa para que ela não perca. Então, ela estuda, né, uma escola também no Brasil particular que a gente teve que pagar para ela estudar português, Que show, né, para parabéns, ela, cara. para ela não, para ela não, tipo, não perder a fala e também aprender a escrever, a ler, Que porque a gente quer legal, manter isso, né? que É bacana. interessante, né, a gente manter. Porque o inglês ela já, né, estuda todos os dias, tá na escola, né, americana todo dia, com os colegas que falam só inglês. Então, isso para ela é muito fácil, né? Que legal, que Mas o bacana. português é um desafio. E conta pra gente, você tava falando assim que vocês meio que dividiram o trabalho aí. O Aldo, ele trabalha com a parte da capoeira, né? E você é mais assim, você tem mais a essência pelo samba de roda, né? Você tenta trazer a cultura do samba de roda. Como é que foi esse contato? Quem foi que Sim, te introduziu no samba de roda? Você tava contando um pouquinho uma história bem bacana. Explica pra gente aí. E hoje você tenta manter esse legado aí também, né? sim. O que acontece? Eu tive uma passagem incrível na Casa Mestre Ananias, né, junto com a Praça da República e tal, e eu frequentava muito Casa Mestre Ananias e eu tive a oportunidade, né, de experienciar, né, a questão do samba lá na casa. Então, me pegou forte, assim, o samba é uma das coisas paralelo à capoeira que me impressiona, que me traz muita felicidade. Então, o que acontece é que quando nós chegamos aqui, a gente tentou
inserir. Eu fiz até um workshop de tipo de dança afro, porque eu gostava muito de dança afro, né? Que a minha irmã, a Ellen, é carangueja, aí a gente fazia esses movimentos junto e tal. Então, eu até fiz, assim, umas aulas aqui. Nossa, eu não Mas sabia, o meu negócio eu é não samba, sabia que né? era a sua irmã, a carangueja, sua irmã? Irmã de coração, ela não Ah, é minha tá. irmã, Achei que era sua irmã de mas sangue. ela é minha Ah, irmã de sim. coração. A gente convivia junto, então eu tratei ela como se fosse minha irmã, né? Mas enfim, e aí quando nós chegamos aqui, nós percebemos que a gente não encontrava samba aqui. E isso era uma coisa que a gente mantinha muito, muito forte no Brasil, né? No nosso barracão, a gente levou grandes nomes, como a minha grande referência de São Paulo, que é a Mestra Rosinha do samba, né? Assim, e eu presenciava, experienciava o Tem as samba na fotos casa da dela aí, Mestra de samba Elias. de roda? Ele tem umas fotos suas que você mandou aqui pra gente. Quando você vai falando, ele vai colocando a foto aqui pra gente. Ela É, com a roupa de é, samba de roda que ela trabalha lá. Essa daí, ó. é, Olha que Fiz linda. um workshop maravilhoso na casa de uma amiga, né, brasileira, ela reunia a galera americana, né, e tal. Foi muito incrível, assim. Eu faço vários, na verdade, trabalhos, assim, trabalhos não, movimentos com samba aqui. E então, assim, quando eu cheguei, que eu vi que realmente não tinha muito, assim, eu falei, pô, então a gente tentava incluir, no final dos eventos, a gente tentava fazer um sambinha ali, o Aldo, bater um tambor, um pandeiro, e a gente via que as pessoas ficavam meio, E os sabe, assim, americanos duros? estava meio envergonhado, não sei fazer, não sei como é e tal. E aí eu falei, nossa, interessante, eu acho que eu tenho que me dedicar a isso, então, aqui. Eu tenho que trazer uma parte, assim, né, do samba, tenho que começar a investir um pouco nisso. E assim fluiu no nosso movimento, a gente começou a colocar samba, todos os movimentos nossos, né, junto com a capoeira e a comida, aquela G1, a feijoada, e a gente começou a encaixar isso forte, assim, sabe? Então, todas as pessoas que iam, da comunidade que ia no nosso movimento, eles tinha automaticamente o acesso ao samba, né? E aí isso foi gerando tipo o interesse deles, começou a me chamar para fazer alguns trabalhos, alguns workshops com samba para eles entenderem melhor. E cara, por incrível que pareça, assim, tá incrível esse trabalho de samba aqui. Que As ma- pessoas estão realmente abraçando o samba de uma forma, depois que a gente chegou, sabe? Tipo, eles estão se interessando mais, sabe? As mulheres ficaram tipo, super receosas de entrar. Tem amigas que, cara, brasileiras que não entrava, tinha medo, tinha receio, e a gente conseguiu trazer pouco a pouco isso, sabe? Então, assim, esse trabalho paralelo da capoeira, né? Porque eu sou professora de capoeira, mas eu dou mais suporte para o Aldo de Bahia do que eu mesmo, né? Igual eu te contei, comecei um projeto recente agora, né? Eu nem falei, tô falando aqui agora, mas nem quase ninguém sabe, um projeto novo, né? 40 mais, 40 plus, né? Com algumas amigas que querem fazer aulas assim paralelas, bem tranquilas, a capoeira, tal, parte de mobilidade, e tal. Show de Mas eu bola. não sou, eu E não. falta isso, né? Porque se você analisa os vídeos de capoeira, ou vê o pessoal jogando capoeira, todo mundo associa capoeira com alta performance. E capoeira é uma luta extremamente difícil, né? Então, se você não muda o nível, né? Então, as pessoas que já praticaram capoeira na infância, hoje está com uma vida sedentária, né? Que não tem um estilo de vida muito ativo, ou tem comportamentos sedentários e querem voltar à capoeira, se a gente não faz uma adaptação, fica difícil para essas pessoas voltarem, porque é muita dor, muitas lesões Exato. acumuladas. E eu acho que esse seu projeto é brilhante, parabéns pela iniciativa, porque Obrigada. não só as pessoas que já praticaram capoeira tiveram que parar por questões pessoais, profissionais, e gostariam de voltar, né, Uhum. depois dos 40, mas para as pessoas iniciarem uma nova atividade física que é diferenciada, que é riquíssima, igual você falou, a capoeira trabalha mobilidade, flexibilidade, capacidades físicas extremas, né? E dá é o que eu sempre falo, melhora a longevidade das pessoas. Então, parabéns por esse projeto. Tenho Exato. certeza que vai ser um sucesso, viu? Obrigada, também tenho certeza. Nós estamos ainda no começo, mas tenho certeza que vai dar super certo. Mais para frente eu vou começar a fazer as divulgações, mas enfim. Então é isso, sabe? O trabalho com samba é incrível, assim, cara. Estou muito feliz de conseguir manter isso aqui, de trazer isso para a galera, porque realmente não tinha uma coisa nova, né, para eles, assim. Tem outro tipo de samba, tá? Tipo, várias escolas que dá samba, né, de carnaval, que é uma outra coisa, né? Não é exatamente essa que o samba, tipo de samba que a gente está falando, que tem essa ligação, esse laço, né, com a capoeira, né? E hoje a gente percebe que a capoeira ela tá bem midiática, né? Conseguindo vários espaços aí, chegando a pessoas que talvez se não fosse a internet não chegaria. E eu gostaria de Sim. você, como está distante um pouco do Brasil, o que que você acha? A internet hoje ajudou e ajuda ou mais atrapalha a capoeira?
Olha, Querendo eu ou não, acho ela, que querendo ou não, ela dá voz para todo mundo, né? E muitas vezes dá voz para tem todo muita gente que mundo. fala, fala Talvez, muito sem ter nada para dizer, né? Infelizmente. exato, talvez sabendo usar ela é uma forma positiva, mas muitos usam de forma negativa, né? Então, eu acho que ajudou, acho que ajuda muito, mas também tem uma parte que atrapalha, né? Então, eu acho, bom, o acesso, por exemplo, eu quando comecei a treinar, não tinha nada desse negócio de internet. Se eu quisesse aprender um movimento novo, eu tinha que estar ali perto do meu mestre perguntando, prestando atenção, ou, sabe, não tinha como eu buscar isso em internet, nem tinha acesso, né? Hoje as pessoas têm tudo muito na mão, assim, às vezes nem precisa de um mestre, ele se forma sozinho, às vezes pega em um movimento, o outro começa a jogar capoeira e já fala que é professor e começa a dar aula, e, enfim, qual é a sua raiz, né? Com quem foi que você aprendeu? Ah, aprendi na internet um golpe. Isso é um pouco difícil, né? Não, A na gente pandemia aí, nós entender, né? vimos alguns mestres aí pegando corda online, né? Você chegou a ver esses vídeos? Online, cara, esse tipo de coisa, Ah, sabe? E foi bem difícil, sabe? É bem difícil. Na verdade, é isso. Tem dois pontos, né? O negativo e o positivo, como qualquer outra coisa. Mas eu acho que na questão da capoeira em si, eu acho que é mais, para mim, é mais negativo, né? Eu acho que o acesso, por exemplo, eu estou aqui fazendo esse podcast, estou falando com vocês, acho que isso é legal, né? Porque a gente consegue se conectar dessa forma, mas na questão de aprender alguma coisa que você tem que ter sentimento, raiz, fundamento, tipo uma pessoa que te auxilia, que pegue na sua mão e te ensine, é diferente, aquela história, né? né? Tem que beber a água da fonte, como muitos mestres falam, né? É importante ir lá na fonte Exatamente. buscar isso, como vocês fizeram várias vezes. O mestre Aldo de Bahia também corria muita roda, né? Pra beber a água da fonte Nossa, ali, né? a nossa vida inteira, cara, 100%, cara, não é sair, não. Aqui todo mundo fala, eu não sei como vocês conseguem. É trabalhar, é dar aula, aí depois faz o movimento da Roda Santa Cruz todo mês, aí vai em todos os eventos que existem aqui ao redor, a gente está lá colado, entendeu? Porque tem que ser recíproco as coisas, sabe? Eu acho que, pô, vem cá, vamos lá, dá um suporte. E aí a gente vai conhecendo, a gente vai criando amizade, a gente vai criando, né, uma coisa tão legal que é a comunidade. Então, graças a Deus, a gente consegue também, quando a gente faz nosso evento, que a gente tem um evento bacana que chama Camisa Molhada aqui, já tem 3 anos que a gente faz esse movimento, também é uma proposta diferente de eventos assim, tradicionais, né? Não chama batizado de capoeira, chama camisa molhada. É uma outra proposta, né? É show de bola, né? A gente Então, tava falando isso com o mestre, contra o mestre Tizil, né? E ele falou um pouco sobre essa aham, questão do marketing. O capoeirista tem né, pouco estudo sobre o marketing. E muitas vezes os eventos, eles não criam uma identidade do evento, né? Então o mestre Tizil fala que o é, pessoal usa muito primeiro batizado, 10º batizado, e é importante criar uma é, marca ali. E isso dá uma sim, identidade pro evento, para as pessoas e pra capoeira. Então vocês estão maravilhoso. Esse nome que vocês sim, criaram aí é o cria um terceiro nome forte, ano. né? Aham, sim, é o terceiro ano que a gente vai, se Deus quiser, em novembro a gente vai fazer o terceiro. Camisa molhada aqui, uma proposta muito legal, assim, galera dá aula, tipo, tem que molhar a camisa mesmo, treino intenso, super legal, a gente tem comida, a gente tem, tipo, palestra com mestres, assim, super legal, super tranquilo, sabe? E depois a gente, claro, como a gente tem nosso trabalho, né, a parte acadêmica, a gente gradua os nossos alunos, né, faz parte desse movimento, mas a proposta é totalmente diferente, né? É. E a gente sabe que o quanto a capoeira transformou a sua vida, o quanto que a capoeira é transformadora, transformou minha vida também, deu muitas oportunidades que eu jamais imaginei. E se você pudesse voltar hoje, nega, é, voltar aos seus 5 anos de idade ali, e o que você diria para aquela menina, né, sabendo, com as informações que você tem hoje, né, sendo a mulher que você é, se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria para essa menina de 5 anos de idade que começou a capoeira? Nossa, aí você me pega, cara. Que eu diria que fizesse tudo igual, que tivesse orgulho, que mantesse a mesma, né, que mantesse a mesma humildade, a mesma honestidade, que chegaria e chegou até onde eu cheguei, Com né? tanta história, né? Nossa, tanta coisa que E passei. mesmo através E das adversidades, inclusive a resistência do seu pai, né? Siga em frente, né? siga em frente, é isso, é enfrentar coisas até que a gente realmente não espera, né? É, nossa, muito preconceito, assim, muito, assim, muita coisa, assim, né? Nossa, meus irmãos, meu irmão mais velho ia
ele também era um pouco resistente a essa questão. Eu lembro agora, passou aqui nessa história, ele é muito resistente nessa questão da capoeira, ele sempre queria me buscar lá, não, vamos embora, que não, esse não é lugar para você ficar, tem muito homem, não sei o quê. Então, assim, realmente é isso. Os ciúmes ali, né? Às vezes doentio que corta asas, Ó, né? Que poderiam voar claro. longe, infelizmente, né? E você... Mas eu estava disposta, viu? Eu estava disposta a enfrentar. Se eu enfrentava meu pai, meu irmão que não ia me parar. Ele sabe disso. Que Ele vai ver ótimo, esse vídeo, ele vai saber por que quê. ótimo. E hoje ele tá vendo os frutos aí, a mulher que você se tornou, quantas coisas você conseguiu colher através da capoeira e quantas pessoas, conexões, né, que a gente cria, que a capoeira ela é muito rica por conta disso, né? Muito rica, muito rica. E a gente não consegue conquistar nada sozinho, né? A gente sempre tem o apoio, o suporte de alguém. O Aldo foi um maior motivador, assim, né? O Aldo, ele me deu, assim, liberdade, né? Mesmo sabendo que, né, a gente não ia se ver, porque estudar, né, trabalhar, e a gente quase não se via, assim, então ele me motivou muito a estudar, a fazer, né, realizar os meus sonhos, né, então é incrível, várias pessoas na nossa vida, né, que estavam no meio da nossa história, que deu suporte, né, pra gente, para conseguir conquistar, Ah, né. que maravilha. E para fechar aqui, Mônica, se o mestre Aldo, né, que foi tão importante na sua vida e construiu muita coisa junto com você, estivesse sentado aqui agora com a gente nessa mesa Hum. de podcast, o que você gostaria de dizer para ele? Olha, gostaria de dizer obrigado, né, assim, de verdade, ele sabe o quão eu sou fã dele, né? Começo a ser mulher, sou muito fã dele. Eu acho incrível o trabalho que o Aldo, o jeito que o Aldo leva o trabalho com a capoeira, né? O sentimento que ele tem. Então, isso me deu muita força também. Então, eu agradeço muito a ele por juntos, né? Poder conquistar várias coisas. Mas, em especial, ele sempre foi muito, muito, muito forte, muito resistente, ele leva muito a sério, né, o que ele faz. E a capoeira é a vida dele. E a vida dele é a capoeira e nós estamos dentro dela. Show de Então, nós somos uma família que realmente vive essa arte, essa cultura, né, tudo isso que a capoeira proporciona, assim, né, junto com o samba, e, enfim. Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado por tudo que você proporciona e pela sua resistência. Que lindo, maravilhoso. E aí, gostaria de deixar uma mensagem final para nossos telespectadores, para o pessoal do Brasil que te admira o Aldo de Bahia, a capoeira de vocês. Manda um recadinho pra gente aí. Olha, galera, nossa, incrível, né? A saudade bate, até me emociona, assim, de um pouco. É, queria dizer que estamos aqui sempre. Por mais que a gente esteja longe, a gente está perto. A maioria dos nossos amigos, né, daí do Brasil, sabe o motivo da gente estar lutando para ficar, né, aqui mais um pouco, mas também a gente, claro, gostaria de estar perto da nossa família, dos nossos amigos do Brasil, mas não se preocupem, a gente vai voltar, um dia a gente vai estar junto de novo e espero que todos estejam aí bem, mantendo a arte, a cultura, né, e fazendo tudo o que tem que fazer pela nossa arte. Maravilha. Professora Nega de Ourinhos, existe um ditado que diz que a árvore só cresce porque nunca esquece das próprias raízes. Hoje ficou Uhum. claro que a sua história começou lá atrás, em um projeto social, passou por quilômetros de bicicleta, enfrentou preconceitos, atravessou a Praça da República, encontrou grandes mestres, construiu uma família ao lado do mestre Aldo de Bahia e hoje atravessa o continente, levando a capoeira até a Califórnia. Talvez muita gente conheça a professora Nega que mora nos Estados Unidos, mas hoje tivemos o privilégio de conhecer a menina que acreditou em um sonho quando quase ninguém acreditava. Muito obrigado, Nega, né, por você compartilhar a sua história, as suas lembranças e o seu coração com a gente. E para você, né, que nos acompanhou até aqui, lembre-se, a capoeira é uma roda. Às vezes você entra aprendendo, às vezes você sai ensinando, mas ninguém passa por ela sem ser transformado. E se você gostou desse episódio, deixe o seu like, compartilhe com outros capoeiristas, escreva nos comentários qual foi o momento que mais marcou você. Agradeço demais, Mônica, por você ter aceito o convite
da gente, ter cedido o seu tempo aí. A Nega de Ourinhos, obrigado demais aí. Foi maravilhoso, adorei esse bate-papo com vocês. Espero que um dia o Aldo de Bahia, ele se sucumba aí, aceite o convite de falar um pouquinho com a gente também. E muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Com certeza eu vou convencer o Aldo de Bahia a também contar a história aqui, tá bom? Gratidão, estou muito feliz por ter participado. Saudade de Grande vocês. abraço pra vocês, Cara, família. um abraço forte aí, saudade de vocês aí. Incrível conseguir falar um pouquinho com vocês. Eu até brinquei com o Aldo, teve um podcast com ele pelo WhatsApp, que ele conta umas coisas bem maravilhosas assim, e adorei. Brigadão. Galera, um super abraço, fiquem com Deus. Obrigadão. E até o próximo GingaCast. Saudade de todos. Um grande abraço.